Salve, salve, rapaziada. Madrugada agitadíssima, meu irmão. Madrugada agitadíssima. O torcedor do Vitória que acompanha o canal Nordeste no Topo aqui, que tá sempre ligado e que ativa as notificações também do canal, recebeu a notificação na madrugada do vídeo em que eu postei sobre o Ismael Dias, a informação que chegou, a informação quentíssima. Inclusive, eu vi muita gente com dúvida se é verdade ou se não é, por eu ter colocado quem foi um dos responsáveis a publicar essa informação no Twitter, beleza? E aí, muita gente, por seguir a página, acabou criando essa dúvida. É ou não é? É ou não é? Vamos aguardar. Família, se eu postar um vídeo aqui no canal, é porque eu procurei saber não só de uma pessoa, mas de outras pessoas também, de outras fontes. Agora, claro, tudo pode acontecer no mercado da bola, mas a realidade que chega agora, a informação que chega agora, é de que a Universidade Católica do Equador, ele aceitou a proposta do Vitória e o Ismael Dias deve chegar já nessa semana. É isso. A informação é essa. Agora você que não assistiu o vídeo ainda, corra lá no vídeo para você ver outras coisas também que acabam complementando, né? Inclusive eu cito até aproximadamente o valor que o Vitória fez de proposta. Outra coisa também, outra curiosidade que acaba trazendo um pouco mais de confirmação desse acordo relacionado ao Ismael Dias e também algo que surgiu sobre a sua família e tudo mais. Mas o vídeo tá lá, vocês vão lá, assistam, beleza? Depois que terminar esse vídeo aqui. Seguinte, o Matias Sepúlveda, que é o jogador que já está fechado com Vitória, precisa chegar a Salvador para assinar o contrato. Eu falo fechado porque já está tudo acordado. Tem mais uma atualização, inclusive atualização essa da Gabriele Gomes, jornalista do GE, inclusive, traz da seguinte informação: tudo acertado entre Sepúlveda e Vitória. A diretoria rubro-negra já fechou tudo com o jogador e agora aguarda o Universidade mandar o contrato assinado. O chileno é mais um estrangeiro contratado na segunda janela de transferência, beleza? Então, assim, o que falta até o momento é a Universidade do Chile enviar o contrato assinado. É isso, beleza? É isso. Outra coisa que eu queria falar nesse vídeo é justamente sobre um ex-jogador do Vitória que no Vitória brigava com a bola a todo custo e que simplesmente decidiu o Brasileirão. Estamos falando do Carlos Eduardo. Meu irmão, Carlos Eduardo, jogador esse que deixou muito torcedor revoltado com a sua passagem aqui e simplesmente decidiu dar assistência, deu assistência pro gol do Reinaldo contra o Santos. Santos que perdeu por 3-0 pro Mirassol. Tá ele aí, ó. Cruzou no segundo pau. Gol de Reinaldo. 3-0 Mirassol contra o Santos. E aí, meu irmão, é aquela coisa, né? O jogador que aqui não joga, vai para um clube de menor expressão, que não tem tanta pressão, ele voa. Recentemente eu mesmo presenciei isso. O Carlos Alberto, que foi contratado pelo Sport ao Botafogo por 15 milhões de reais, uma grana desperdiçadíssima. O cara não jogava nada aqui, porra. Brigava com a bola, perdeu o gol, inclusive, cara a cara com o goleiro do Ceará pela Copa do Nordeste, na mesma partida em que o Sport foi eliminado nos pênaltis para o Ceará. E simplesmente foi transferido para o Cuiabá. Jogo de estreia, gol. Tá ligado? Jogo de estreia, gol. E foi um gol no qual, se fosse do Sport, com a maré de azar que ele tava no Sport, ele nem chegaria para disputar a bola, pô. Era um jogador que no Sport faltava até aquele parafuso do cérebro que fazia ele se posicionar bem ou mal, tá ligado? Faltava esse parafuso e de vez de ele se posicionar bem, para pelo menos fazer um papel de atacante, um papel de centroavante, não se posicionava bem. Sempre estava agarrado com 2, 3 zagueiros, com 2, 3 volantes e sempre complicava as jogadas. E aí,
essa é a prova viva aí de que o inexplicável no futebol acontece, meu irmão. O inexplicável no futebol acontece. Detalhe, eu queria também trazer e compartilhar isso aqui, ó, que o Áureo Neto, ele trouxe no seu Twitter, que foi os torcedores da Universidade do Chile que invadiram o Instagram do Vitória, lamentando a saída do lateral Sepúlveda. Foi convocado pela primeira vez à seleção chilena na última data FIFA e veio de uma assistência no último jogo que fez pela Copa Sul-Americana. E aí vários torcedores da Universidade do Chile comentando, olha, no Instagram do Vitória, dias melhores virão, leve a La Luna por mim. Aí eu não sei falar espanhol, né? Eu acredito que é espanhol. Cuidem a Tuco, cuidem muito ao Tuco. Meu filho, os torcedores aí lamentando um lateral que, inclusive, todo mundo está colocando como lateral promissor para ser titular da seleção chilena. Foi convocado na última data FIFA e tende a ser mais convocado ainda, jogando na vitrine do futebol brasileiro, onde o nível de enfrentamento ainda é muito maior do que os campeonatos do Chile, né? Com todo respeito ao campeonato do Chile. Beleza? Olha, vamos estar trazendo aqui a classificação, porque eu tava falando sobre o Carlos Eduardo que acabou dando assistência pro gol de Reinaldo. O Santos perdeu de 3-0, Mirassol está voando no campeonato, o Santos acabou não pontuando, ficando com 14 pontos, Vasco pontuou 1 ponto, tava com 13, né? Foi para 14. Ainda assim, o Vitória vencendo ultrapassa ambos. Então o Vitória ficaria hipoteticamente... eu falo hipoteticamente porque ainda não sei quanto vai ser o jogo do Internacional, que o Internacional já vai ter jogado com o Vitória entrada de campo. Então, hipoteticamente, digamos que o Internacional não vence ou empate, o Vitória ficaria na 14ª posição. Ah, o Internacional venceu. O Vitória ficaria na 15ª posição, uma casa à frente ainda do 16º, e também o Vitória acabaria meio que se distanciando um pouco dessa zona de rebaixamento. Juventude, inclusive, vai pegar o Cruzeiro nessa rodada, hoje, no mesmo horário em que Vitória joga contra o Red Bull Bragantino, que não é bicho fácil, não é um time fácil, tá ali, lá na parte de cima, na 3ª posição, brigando por título, brigando por Libertadores. Alguns não colocam brigando por título pela limitação do elenco, mas ainda assim é um elenco que vem jogando bola. Não é qualquer bichinho que tá lá passeando e que a qualquer momento aparenta cair. O time encaixou, é um time muito vertical, é um time que trabalha muito bem pelas pontas, é um time que constrói muito bem pelos laterais. Ficar de olho no Capixaba, entendeu? Assim, no John também, um jogador do meio de campo que consegue fazer esses pivô, consegue fazer esses cortão, esses facão, né? Entrando do meio pra fora, cortando também a segunda linha, a terceira linha também de defesa. Então, o Vitória tem que ficar de olho. É vencer, sair da zona de rebaixamento e distanciar do Juventude, porque o Juventude não vai vencer do Cruzeiro. Vencer, se distanciar do Fortaleza, abrir uma vantagem que hoje é de 1 ponto, abrir uma vantagem para 4. Para o Sport, não tem nem como falar, né? O Sport não compete no Campeonato Brasileiro. Eu sou torcedor do Sport, mas eu sou muito realista. Vou até, inclusive, daqui a pouco soltar um vídeo mostrando que quero que o Sport consiga vencer do Botafogo, mas a gente sabe que é só prosa para agradar o meu ego de torcedor do Sport, tá ligado? Porque eu tô com medo de outra lapada hoje.